Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui então para mais um episódio do podcast Trajetórias. Meu nome é Isabelle Fernanda, sou do curso de Geografia e hoje vou apresentar juntamente com a minha colega Dani. Olá, Isa, tudo bem? Eu sou Daniela e estou aqui com vocês para compartilhar uma experiência muito legal com a professora Rosi Slane. Olá, tudo bem? Meninas, Isa, Dani, pode ser assim? Claro que sim. Aí vocês podem curtar o meu também para facilitar. Ok. Eu sou a professora Rosislene de Fátima Fontana, sou bacharel em Turismo e Hotelaria, mestre em Hospitalidade e doutora em Turismo e Hotelaria. Nossa. E aí me convidaram para vir aqui bater um papo com vocês hoje. Olha Estou só. muito lisonjeada, muito obrigada. Que bom, prof. O prazer é todo nosso de ter você aqui conosco. Vai ser uma grande honra para a gente, né, ter as suas contribuições, suas experiências. Então, vamos começar com as primeiras perguntas. Vamos lá. A gente queria conhecer sobre como foi sua formação. Tipo, esse início é onde você se decidiu por escolher a profissão que você está fazendo, né? Que você exerce. E quais foram essas primeiras inquietudes que você teve? Para, em tanto a parte inicial dessa graduação, desde criança até a faculdade. Tipo, essa parte inicial. Então, desde criança não. Ok. Não, porque eu tinha uma outra formação em mente. Ok. Eu tenho uma graduação anterior, que é processamento de dados, que hoje é ou ciências da computação, tecnologia da informação, análise de sistemas, né? Mudaram-se os nomes, mas basicamente é a mesma coisa. E aí era essa carreira que eu tinha em mente, né, no início. Mas eu trabalhava na prefeitura, né? E aí eu comecei a trabalhar com turismo, porque como foi na época que eles começaram a desenvolver um programa nacional de municipalização do turismo, nossa, eu vou quase entregar minha idade aqui, né? Não tem problema quanto a isso também. Mas aí, assim, e aí a prefeitura precisava de indicar alguns monitores para fazer as oficinas, né, que eram necessárias. E como eu tinha um relacionamento, eu quase não falo, vocês vão perceber, né? Sou bem séria, assim. Uhum. E aí eles me convidaram para ser monitora, né, Ok. fazer toda a capacitação que o município precisava. E eu comecei a fazer a capacitação. E eu já tinha a formação, né, de processamento de dados. E fazendo essa capacitação, eu fui conhecendo algumas pessoas, né, que faziam todo o processo aqui no estado do Paraná, e eu conheci a Deise Bezerra, né, que hoje ela está na Paraná Turismo ainda, né, acho que é hoje a Paraná Viagem que ela está, não sei qual dos órgãos, mas dentro da Secretaria de Turismo do Estado. E a Deise falou comigo na época, assim, por que você não faz, né, faculdade de turismo? Você tem jeito, não sei o quê. Eu falei, outra faculdade? Não vai rolar, né? Mas aí eu comecei a gostar. Comecei a fazer as capacitações, as oficinas, trabalho com o pessoal do município e tudo mais. Aí eu falei, bom, quer saber? Quem sabe, né? E aí a faculdade que eu fiz eu fiz uma universidade particular em Londrina, né? E aí a universidade, ela abriu o curso de turismo e hotelaria. Nesse meio tempo, porque foi a época do boom dos cursos de turismo e de hotelaria no país, tanto das estaduais ou federais, né, das públicas, quanto das privadas. E essa minha era uma privada, e ela abriu, né, o curso de turismo e hotelaria. Aí eu falei, bom, e para fazer uma segunda graduação, quem já tem uma não precisa de vestibular, né? Você pode esperar vagas remanescentes e tudo mais. Aí eu falei assim, mas quer saber? Eu vou fazer vestibular. Se eu passar no vestibular, é sinal que é para eu fazer outra faculdade, né? E vamos lá fazer mais uma graduação. Fiz e passei, né? E fui fazer turismo e hotelaria. E aí, nesse meio tempo ali, e como eu já tinha uma graduação, já tinha experiência na parte de planejamento e uma série de coisas, por atuar dentro da prefeitura, Uhum. né, fazia várias coisas lá dentro que não eram especificamente de turismo, mas também com turismo, né? Era fácil para fazer a faculdade, né? Fácil para entender as disciplinas, entender os professores, né? E assim foi a graduação. Quando eu estava terminando a graduação, e eu tive um professor orientador de TCC na época muito bom também, sabe, assim, um querido, Uhum. né? Mas é ótimo, né? Essa professora que uno gosta, Sim, que uno se fantástico, sente né? acompanhada. Tem que ter, né? Uhum. E aí, na época, eu fui mandada embora da prefeitura por questões políticas, né? Bem no finalzinho ali da faculdade. Mas eu falei, né? Vamos ver o que eu vou fazer da vida agora. Aí, quando eu tava terminando, o meu professor falou pra mim assim, né? Ele falou pra mim, você não quer dar aula? Eu nunca tinha pensado em dar aula, tá, gente?
Tinha não, não era a minha paixão. Minha mãe, desde a gente pequenininha, né, tinha, sabe aquelas coisas que mulher tem que fazer magistério, depois dar aula e não sei o quê, porque dá aula um período, outro período cuida da casa, né? Ela pensava mais ou menos assim no começo. Eu falei, não quero fazer esse negócio de magistério não, né, pra mim, né? Não quero dar aula e fui caçar outro rumo. Aí ele falou pra mim assim, você não quer dar aula, né? A Unicesumar tá precisando de professor. Dar aula? Eu nunca dei aula. Não, você tem jeito, porque você ensinava seus colegas na sala, você sempre estava ali ajudando e tal. Falei, vamos tentar. Aí eu fui fazer uma entrevista. Aí a professora Silvia Goya, né, que é a professora que era coordenadora na época, na Unicesumar, lá da área de turismo, foi conversar comigo e eu falei, vou lá dar uma disciplina, né, para começar a ver como é que De é esse turismo. negócio de turismo, né. Só que não era para dar aula em Maringá, era para dar aula em Apucarana, que é a minha cidade natal e onde eu morava. Ok. Porque eles abriram uma faculdade lá, né? Tem até hoje a faculdade. E aí eles tinham o curso de turismo e estavam precisando de um professor. Falei, nossa, mas acabei de sair, né? E foi assim, ó, eu me colei grau em fevereiro, em final de fevereiro eu comecei a dar aula, para vocês terem uma ideia como é que foi o negócio. Isso lá em 2002 foi quando eu comecei. E aí, eu fui conversar com ela falou pra mim assim, não, só que tem que dar tal, tal e tal disciplina. Eu falei, nossa, mas tudo isso? Eu falei, eu nunca dei aula, né? Não sei nem preparar um plano de aula, nada, né? Não, né? Eu tenho boa recomendação tua, o professor Markel disse que você não sei o que, bebê. Eu falei, ai, meu Deus do céu, né? E lá em casa ainda, né? Tipo, santo de casa, vocês sabem que não faz milagre, né? Não é fácil. Eu falei, tá bom, então vamos. Vamos tentar. Aí cheguei lá, encontrei umas pessoas mais velhas do que eu, né, como alunos, né, aí uns me olhavam meio atravessado, quem é essa que acabou de se formar, né, e tá dando aula pra gente aqui? Aí não foi muito fácil, né, até, principalmente pela aceitação, não por dar aula, né, e preparar, porque aí, assim, eu vivia com as mesas, chão de quarto, tudo cheio de livros, coisas espalhadas, né, pra preparar, porque eu queria dar o melhor, né, porque, assim, eu não queria... eu tive alguns problemas na universidade, assim, que eu achava que não estava bom, entendeu? Algumas disciplinas, algumas coisas. E aí eu não queria fazer a mesma coisa que eu tinha tido, eu queria dar algo melhor para os meus alunos, né? Ser melhor do que o que eu tinha tido, porque eu acho assim, a gente tem que sempre procurar dar o melhor. E aí eu estudava muito, né? Para montar aula, para dar aula. Só que eu tinha algumas rejeições do pessoal mais velho, mas, tipo, eu vou indo. E aí, esse mesmo professor, né, ele foi... E aí, quando eu tinha só graduação, eu achava que graduação só era muito pouco para dar aula. E eu não tinha como ir fazer o mestrado ainda. Aí eu fui fazer uma especialização. Então, assim, eu tinha, né, a formação em processamento de dados, já tinha formação em turismo e hotelaria. Aí eu fui fazer uma especialização em geografia, que era organização de espaço e meio ambiente. Que era numa cidadezinha próxima, né, numa cidade próxima de Apucarana. E eu conseguia ir fazer essa especialização. De onde nasceu esse interesse por esse tema? Na verdade, não, porque eu sempre gostei de turismo rural. Ok. É uma coisa assim que já me encantava desde a época do PNMT, quando eu era monitora, que ia conhecer, porque a gente tem que fazer, e na época da faculdade, né, e trabalhando dentro da prefeitura, você tem que fazer inventário turístico do município e tudo. Sim. E é uma parte que mais me encantava, era a área rural do que a área urbana, porque a área urbana para mim é tudo igual. Ok. São não lugares ali, principalmente shoppings, algumas coisas, são poucas coisas características diferentes, né, que eu vejo. O espaço rural não, ele é muito único em cada lugar. E aí, eu fui fazer essa especialização porque era próxima e eu ia ter algum estudo, né, a mais, até pensar no mestrado. Aí, o professor, né, esse mesmo professor, ele também dava aula na Unipar, em Paranavaí, que tinha o curso de turismo e hotelaria, e precisou de professor lá, e ele me convidou para ir para lá também. Então, assim, eu devo a minha carreira docente a 3 pessoas, na verdade, né, que foi a Deise, que me incentivou a fazer a faculdade, ao Markelmo, que me levou para a primeira, né? E a Silvia, né? Que me aceitou logo de cara, sabendo que eu não tinha experiência, né? E assim, e o Markelmo que me abriu a outra lá. Então, assim, são as 3 pessoas que deram start para minha carreira docente, na verdade, que me deram todo esse incentivo. E foi muito legal. A Deise, a gente se encontra até hoje, assim, sabe? Assim, é minha amiga e tudo. O Markelmo nunca mais vi depois da universidade, porque ele foi embora para Rondônia, né? E a Silvia eu encontrei algumas vezes só também. Mas são pessoas que eu tenho, né, como muito queridas para mim, né, e que realmente fizeram a diferença para eu estar aqui, assim. porque senão eu não ia estar na educação, sabe? E que interessante que a pergunta que eu fiz para você foi desde criança, mas muitas vezes a gente não se encontra, ou às vezes a gente não tem essa perspectiva
de que eu vou ser Sim. o que estou de criança. Sim. Eu também aconteceu algo assim comigo. Eu estudei primeiro uma coisa e depois me encontrei em outra. Exato. E essa também é a mensagem de não sempre vai ser o que todo mundo acha que você tem que ser. A Exatamente. vida vai mostrando para você. Sim. Que interessante, É, professor. e assim, eu tenho a questão do rural, porque eu venho de família rural, né? Uhum. Então, assim, eu passava férias no sítio do avô, né? Morei na época no rural com até os 7 anos de idade, né? Que a minha família morava, né? No sítio e tudo mais. Mas assim, passou, era algo de infância, algo de retorno, de férias e Sim. tudo, mas eu não imaginava trabalhar com isso. Né? Exatamente. Ensinar algumas coisas pro rural, né? Não era o foco. Exato. E assim, e é muito legal porque você se encontra, né? E você fala assim, agora eu não me vejo fazendo coisas diferentes do que eu faço hoje, Exato. Pois né? Que bonito. Por quê? Depois que você tem a formação, algumas pessoas falam assim, mas você não ia ganhar mais se você fosse trabalhar, por exemplo, gerenciar um hotel? Uhum. Não ia ganhar mais se você fosse fazer não sei o quê? Eu falei, provavelmente. Uhum. Mas assim, eu gosto do que eu faço. E eu acho assim, ó, e isso fica independente da profissão. Eu acho assim que o dinheiro é importante para te Uhum. dar qualidade de vida, conforto, te possibilitar realização de alguns sonhos, mas não é tudo. Se você não estiver feliz com o que você faz, o dinheiro não vale a pena. Entendeu? Não adianta você ganhar milhões aí por mês, ganho, né, 30, 50 mil por mês e você não tá feliz com o que você faz. A realização pessoal, ela tem que ser muito maior, né, valer muito mais do que o dinheiro que cai na conta no final do mês. Assim é. Sabe? Então, assim, e para mim é assim. Né? Para mim é dessa forma que acontece. E aí, continuando essa trajetória, né? Uhum. Fiz aí, terminando o ano, eu descobri o mestrado em hospitalidade na Anhembi Morumbi, em São Paulo. E hospitalidade, Uhum. como não? Né? Para trabalhar com turismo, receber bem as pessoas, né? Que difícil. Acolhimento e tudo mais. Eu falei assim, eu vou tentar esse mestrado, né? E eu não conhecia os professores do mestrado. Só que eu usava um livro de metodologia da professora Ada Denker, né, que é um nome no turismo, e ela trabalha com a questão da metodologia. E eu já tinha estudado o livro dela na época da graduação e tudo, e vi que ela fazia parte do corpo docente. Eu falei, né? Vou tentar com essa professora. Quem sabe? E consegui, e deu certo. Olha só. Aí fui fazer o mestrado, né? Passei na seleção, todas as provas lá, e fui fazer o mestrado com ela. E outros professores maravilhosos, né? O programa lá tem professores fantásticos, assim, que eu gosto muito, são meus amigos hoje, né? Porque depois que a gente muda, né? Na verdade, assim, eu sempre fui de ser amigo dos professores, mesmo quando eu era aluna. Aí depois, né, que eu já me formei, aí fica melhor ainda, né? Com certeza. Fica mais tranquilo, né, a relação. Aí eu fiz, né, o mestrado em hospitalidade, e na época eu já puxei para a temática do rural. Né? Aí a minha dissertação já foi em cima do turismo rural, né? Eu fiz a minha dissertação. Aí acabei a dissertação e na época eu estava trabalhando, dando aula, acho que eu dava aula no mestrado, teve uma época que eu dava aula em 3 faculdades ao mesmo tempo para conseguir pagar o mestrado, que era particular, e não tinha bolsa. Meu Deus. Então, eu tinha aula na FAP, em Apucarana, tinha aula na Unicesumar e tinha aula em Paranavaí, na Unipar. E fazia toda semana para São Paulo fazer as disciplinas. Aí depois que acabaram as Correria, disciplinas, você respira um pouco mais, né? Aí vamos lá. A minha mãe brincava comigo que assim, a minha roupa entrava e saía da mala sozinha, né? Porque ia mais fora de casa do que em casa. Mas foi um período assim, foi um período difícil, tá? Não foi fácil chegar Imagino. hoje aqui, não foi fácil, né? Até aqui. Mas assim, mas não me arrependo, né? De nenhuma escolha que eu fiz para chegar até aqui. Isso é importante. Que a gente não pode se arrepender das escolhas que faz, sabe? Faz um caminho. Eu falo assim, que a gente não pode se arrepender de não fazer escolhas ou das escolhas que você faz. Às vezes ela não dá certo, mas te abre outro caminho, outra janela, é um aprendizado. Então a gente tem que levar isso também, né, para a vida. Não é só o estudo, a profissão e tudo mais, mas tem que pensar no ser, né, em você se moldando enquanto pessoa e não só enquanto profissional. E aí, eu fiz, né, o mestrado e tal, acabei o mestrado, falei, agora eu vou tentar um concurso, porque eu quero fazer um doutorado, mas eu quero, pelo amor de Deus, ter um cargo público, né, para eu não ter que pagar ou tentar uma universidade gratuita, né, também pública, Claro. ou pelo menos sair de afastamento, como eu vi meus amigos na época do mestrado, eu tô afastado, ganhando meu salário e tô fazendo só o curso. Falei, eu quero isso para mim também um dia. Aí eu comecei a fazer concursos, né? Dando aula nas particulares, mas comecei a tentar concurso, tal, até que eu vim parar na UniOeste.
né? Aí fiz aqui, aí comecei a dar aula na hotelaria aqui, fiz especificamente para o curso de hotelaria na época. Mas também a gente sempre dá uma disciplina ou outra no turismo, quando precisa. Então, eu dei aula no curso de turismo também. Pois E é, achei fiquei... interessante, prof, que Hum. na sua graduação era junto, né? Era O junto. turismo e a Aham, hotelaria. sim, era junto, o E turismo e agora hotelaria. a É gente... porque assim, ó, quando surgiram os cursos, né, no começo era junto turismo e hotelaria, alguns fizeram só turismo, outros só hotelaria, e hoje, e depois percebeu-se que fazer um curso, uma graduação de turismo e hotelaria, eu acho complicado hoje, né? A gente já teve essa ideia na UniOeste de juntar os dois cursos por conta de problema com demanda e assim por diante. Mas eu sempre disse, eu não acho legal. Por quê? Você sai numa formação mediana nas duas coisas. Pelo menos assim que eu entendia. Porque você tem disciplinas em 4 anos que tem que dar conta de duas profissões, que são muito diferentes. Sim. Fala assim, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Se você pegar a grade de hotelaria, a grade de turismo que a gente tem na UniOeste, aqui você vai ver que a gente tem lá, acho que 3 disciplinas. 3 disciplinas que são praticamente iguais ali, mas o resto é tudo diferente. Então, assim, aí pensa como é que sai, né, o profissional. Eu falo assim, eu sei muita coisa porque eu trabalhava já, Sim, né? claro. E porque eu fui buscar. Uhum. Mas se você ficar só dependendo daquilo que você aprende em sala de aula, é muito difícil. E aí, assim, fiz o meu doutorado, aí tinha que ter estágio probatório, para depois sair para doutorado aqui na universidade e tal. Aí fui e falei, vou fazer. Aí comecei a pensar em opções, mas eu queria opções públicas, né? Opção pública não tinha em turismo e hotelaria. Aí eu falei, vou fazer o que tem por aí, né? Aí a gente puxa a linha de trabalho e tal. Aí tentei, uns negócios aí não deu certo e tal. Um dia a gente tinha o Festival de Turismo das Cataratas, né? E tem o Fórum Internacional de Turismo das Cataratas. E na época, a Univale começou a vir para auxiliar, né, no Fórum de Turismo, né, enquanto comitê científico e tudo mais. E eu conheci os professores da Univale, né, porque eu estava na UniOeste, a UniOeste também era parceira e tal, e eu conheci a Sara, né, que eu conheci o Francisco e a Sara, que eram professores, né, são professores hoje da Univale, né, lá em Balneário, do curso, né, do curso de administração, turismo, hotelaria, e aí eles tinham o programa lá de turismo e hotelaria, que era mestrado e doutorado. Né? E era a primeira turma de doutorado eles estavam abrindo, porque eles tinham mestrado. E a gente conversando, não sei o que, né, fazer. Aí a Sara falou pra mim assim, por que você não vem fazer o doutorado com a gente? Particular. Eu falei, capaz. Eu falei, não tem dinheiro pra isso, né? Não dá. Eu falei, né? Primeiro que sim, tô terminando o estágio probatório. Na época, eu estava como coordenadora do curso de hotelaria. Ela falou assim, eu falei assim, eu não conheço os professores lá, né, que possam me orientar na minha linha e tal. E ela trabalhava com gestão de destinos turísticos, né? Que também tem a ver com turismo rural, porque um destino turístico rural também precisa de gestão. Sim, com certeza. Mas não era bem essa linha, né, que ela trabalhava. Aí ela falou pra mim assim, vem fazer a seleção, se você passar, eu te oriento. Eu nunca tinha conhecido a mulher, era a primeira vez assim, que a gente estava se encontrando, né, se conhecendo. Falei, Jesus, uma loirona, né, alemoazona. Falei, nossa senhora, né? Vamos lá, vamos tentar, né? Aí eu falei, mas e pra pagar, né? Ela falou, não, pagar a gente tem, porque assim, provavelmente a gente vai conseguir bolsa e não sei o quê. Eu falei, bom, mudou a figura. Só que era lá em Balneário e eu aqui em Foz, né? Santa Catarina. Tem ônibus daqui pra lá? Tá, a gente tenta, né? Vamos ver o que dá. Vamos fazer um teste. Aí eu fui fazer a seleção, né? Quando teve. E passei em primeiro lugar na seleção, né? Do doutorado. E agora ferrou, né? Qual vai ser minha desculpa, né? Qual é a desculpa pra não ir, né? Qual é a desculpa pra não ir? Mas aí deu certo, aí eu acabei conseguindo uma taxa de bancada, que é uma opção de bolsa que tem nas particulares, né? Porque lá não é particular, é comunitária. Mas enfim. E aí eu não pagava, né? Paguei isso, acho que umas 2 mensalidades só, e depois eu já não pagava mais, né? Mas eu tinha só as despesas de ir e vir. Sim. E aí, a minha irmã mora em Santa Catarina, em Itapema, eu ficava na casa dela, então também não tinha despesa de hospedagem, nada, então isso facilitou bastante para mim na época. E eu fiz o doutorado e surgiu a oportunidade de fazer um sanduíche em Portugal, né? Porque a universidade tinha um projeto com a Universidade do Algarve. E a minha professora, né, a Sara, ela fazia parte desse projeto e ela ia fazer um pós-doc, só que assim, era tudo meio atrelado, então você tinha que levar um aluno de doutorado
e o professor desse aluno, né, ele faria o pós-doc, enquanto o aluno faria o sanduíche, né? Ah, ok. Do doutorado. E aí eu fiquei 7 meses no Algarve, né, fazendo o sanduíche do meu doutorado. E que tal? Legal? Amei. Nossa, morro de vontade de ficar lá. Profe, que linda sua trajetória, que linda. Aqui dá para ficar muitas Eu horas. falei que eu falo Estou assim, pouquinho, né? emocionada com sua experiência. E aí a gente tem umas perguntas já finais para os jovens, né? Uhum. Vamos lá. Então, prof, a gente gostaria de saber quais conselhos e contribuições a senhora poderia dar para os futuros jovens que traçarão a mesma trajetória que a sua, essa mesma escolha com o turismo, hotelaria, o que você tem a contribuir? Então, depois que eu terminei o doutorado, eu voltei para cá e fiquei no curso de hotelaria, mas eu comecei a dar aula no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável da UniOeste Marechal. E aí eu criei a disciplina de Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, porque não tinha nenhuma disciplina de turismo, né? Sim. E aí comecei a trabalhar lá no programa. E há 1 ano e pouquinho, né, quando o reitor ele assumiu a segunda gestão, eles me convidaram para ir para a reitoria trabalhar com eventos, porque é uma área que eu também gosto. Né? E eu trabalhava aqui já, né, dando aula no curso de hotelaria e também tinha essa atuação com eventos. E eu fui para a reitoria tem 1 ano e pouco, então eu deixei a aula na graduação, então eu não estou dando aula na graduação nesse momento, eu estou só com o programa, continuo lá no programa, tem meus alunos do mestrado, doutorado, meus orientandos, alguns já formados, tudo, né? E tô lá trabalhando com eventos, coordeno outros projetos de extensão, pesquisa, enfim, né? Coisas de professor que a gente sai da sala de aula, mas não para. É, mais ou menos assim. Mas assim, olha, quem tem... E tô muito feliz, tá? Com tudo que eu tô fazendo hoje, assim, tô bem realizada, né? Muito legal. Porque eu não saí da sala de aula, né? Porque era uma coisa que eu não queria sair totalmente da sala de aula, então eu consegui ficar, né, com essa parte da pós-graduação, que me possibilita fazer todas as viagens que eu tenho que fazer por conta do trabalho na reitoria. Então, assim, dá para conciliar. Puxado? Bem puxado. Imagino. Mas, assim, para quem tá começando, para quem tem ideia, assim, eu não sei o que fazer da vida, começa a fazer alguma coisa. Sabe? Não tenha medo de começar. Falar, mas isso aqui não sei se é bem o que eu quero. Tá, mas tenta, você não sabe. Se não for, faz aquilo ali e depois faz outra. Porque, assim, o importante, eu acho assim, é ter uma faculdade. Você tem que ter uma graduação, tem que ter um curso. Tá? Não, mas eu não gostei, eu vou desistir, vou ficar por aqui mesmo. Não, termina. Mas eu não vou ser um bom profissional. Não precisa exercer. Mas você tem uma graduação. Vou fazer um concurso? Pede lá, nível superior. Você tem um nível superior, você pode fazer um concurso. E às vezes você não vai fazer nada a ver com aquilo que você fez lá na graduação. E de repente, fazendo essa graduação, você vai conhecendo outras pessoas de outras áreas e você se descobre. E aí você faz uma outra. Quem disse que a gente tem que fazer uma única graduação na vida? Onde está escrito? Quem disse que você tem que fazer um único mestrado, um único doutorado? Nada é assim. Né? Então, é importante a gente tentar, não pode ter medo. Não pode ter medo de tentar. Sabe, assim, a vida é tão curtinha, né? Se a gente ficar enrolando e esperando, não, uma hora vai, deixa ter vontade. Não, vai lá, é tudo jovem, bota a cara na frente e vai mesmo, sem medo, aproveita. E assim, errar, todo mundo erra. Né? Mas o importante é não desistir, errou, vê lá o que você errou, tenta melhorar. Errei de novo, tenta melhorar de novo, não tem problema. Sabe, faz parte, a gente é ser humano, né? Até a máquina erra, por que a gente não pode errar, não é mesmo? Então, assim... Tem que tentar. E tem que ir à frente. Tenho vontade. Mas isso aqui está muito distante para eu alcançar. Eu nunca imaginava fazer um doutorado e muito menos fazer um sanduíche em Portugal. E eu tive a oportunidade. Sabe? Então, eu falo assim, tem oportunidade, vai. Tem esses intercâmbios. Agora, na minha época, não tinha, né? Intercâmbios. Né? Sim. Agora tem intercâmbio. Vai! Sabe? Mas eu não tenho dinheiro. Vai lá, faz uns freela onde você for estudar. Consegue um dinheirinho, sabe? E vai tentar. É uma experiência nova. E tudo isso conta muito para a vida da gente. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Eu sou professora rondonista também do Projeto Rondon, do governo federal. Então, assim... Eu tenho alunos que se tornaram meus alunos pelo Projeto Rondon. Hoje eles me chamam de prof por conta do projeto. Eu nunca dei aula para eles. Né? Mas eu fui nas operações com eles. Né? E isso é muito bacana também, que é outra experiência de vida. Né? Que acho que as pessoas têm que vivenciar enquanto estão dentro da universidade. Sabe? É muito importante também. E aí são coisas assim que vão te moldando. Né? E você vai se tornando um profissional melhor.
né? Ou numa área, ou na área que você, fiz geografia, poxa, mas, né, gostei tanto dessa parte aqui, quem sabe, né, fazer uma parte, né, de um curso de audiovisual, de cinema, de artes, enfim, de outra área, por que não? E não dá, e você não deixa o que você fez para trás. Aquele conhecimento que você tem, ele vai te transformar num profissional melhor na tua área que você escolheu. Assim. Porque são conhecimentos que você adquire. Conhecimento que a gente adquire, você não perde. É a única coisa que a gente não perde na vida é conhecimento. Né? Enquanto a gente tiver memória, né? Se o Alzheimer não der problema, né? Então, assim, enquanto a gente tem boa memória, né? A gente tá ali, tá lúcido e tudo mais, a única coisa que a gente não perde é conhecimento. E a gente tem que fazer uso disso e fazer bom uso disso. E assim, e sempre procurar ser um profissional, que eu acho isso muito importante, que tenha preocupação com o outro. Sabe? Acho que a gente tem que cuidar do outro também. Não é porque eu tô bem hoje, né, que eu vou passar por cima de quem ainda tá começando, por cima de quem não tá bem e tudo mais. Tanto é que em poucos momentos vocês escutam ou vão ver coisas me chamando de doutora. Porque eu acho assim, ser doutora é muito importante. Porque eu tenho um conhecimento específico sobre determinado assunto. Sim. Mas não quer dizer que eu sou melhor do que alguém que está ainda na graduação. De momento, de forma alguma. Eu tenho um conhecimento a mais. Né? Mas isso não me faz melhor do que ninguém. É só conhecimento. Então, assim, em alguns momentos tem que ter, né, o DR na frente ali. Mas fora isso... às vezes brincam, né? E é bom pro salário também, né? Porque dá uma melhoradinha. Mas, é assim, não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Eu tenho conhecimento, eu tenho mais vivência, né, experiência. Mas isso não me torna melhor. Me torna melhor em determinado assunto. Mas não melhor, sabe, como pessoa, porque eu tenho um doutorado. Conheço tantas pessoas que têm um DR na frente do nome ali, que misericórdia, né? Fala assim, tá, e a parte humana, tá onde? Né? Então, assim, a gente tem que ser um ser humano bom. E isso fica isso para os alunos também, sabe? Para a carreira, vai se tornar um profissional, mas seja um profissional humano. Sim. Que respeite o meio ambiente, que respeite as pessoas, que respeite os animais. A gente precisa respeitar. A gente tem que respeitar o mundo que a gente vive. Porque é aqui, né? Não tem outra opção. Professora, nossa senhora. Que muito... Cada vez que você fala, eu fico inspirada com o que você diz. E verdade que a gente quer dar muitas... Como se fala aqui? Muitas graças. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muita gratidão também se fala, acho. Por você compartilhar sua experiência, sua vida, sua trajetória. Uma mulher que tem... muito que aportar na sociedade brasileira, latino-americana, do mundo também, aqui no mundo, e eu fico muito grata de conhecer você nesta oportunidade. Até fico com vontade de estudar turismo e hotelaria. Falo, será que é por aí meu destino, então? Olha, a universidade está do lado. Está do lado. Muito obrigada por ficar com nós aqui, por vir à nossa faculdade, uma faculdade vizinha. E esperamos ter você em outra oportunidade aqui ou em outros espaços também. Eu que agradeço. Nossa, quanta coisa aprendemos hoje, não é mesmo, Dani? A gente aprendeu que a nossa trajetória, ela é muito diferente daquilo que a gente inicia realmente, né? E eu realmente me coloquei nesse lugar. Eu mesmo não me imaginaria estar fazendo geografia hoje, mas foram destinos e foram caminhos que me levaram até a geografia. E olha só, quais caminhos ainda eu vou parar, não é mesmo? A gente nunca pode ser algo realmente definitivo, né? Porque a gente tem que se dar essas oportunidades, né, professora? Se deixar tentar realmente. Se for para dar certo, vai dar certo. Se não for, começa de novo. Caminho que segue. Não é? E essa mensagem para os jovens que estão vendo este espaço, este podcast, de tentar, fazer, errar e continuar. E essa mensagem que eu fico que levo para o meu dia hoje. Muito obrigada, profe. Se quer falar alguma coisa... Sim. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. É muito legal falar para as pessoas da trajetória, né? Porque aquilo que vocês falaram, às vezes, os erros que a gente cometeu, os tropeços e tudo mais, alguém já cometeu isso e parou ali e falou, não vou continuar. Mas tem que continuar, a gente não pode parar. Assim, né, a gente fez um resuminho bem rápido, mas muita coisa aconteceu nesses 20 e tantos anos de docência,
Só falando da docência. Então, 20 e tantos anos de docência, muita coisa já aconteceu. Muitos alunos eu já formei, muitos alunos não se formaram, Uhum. né? Muitos professores eu conheci, muitos agentes universitários, enfim, né? Eu tenho um círculo de amizades muito grande. Às vezes eu vou nos eventos, encontro pessoas de várias regiões do país, e aí alguém tá comigo e fala assim, mas você conhece fulano? Conheço. Por quê? Porque eu participei de um evento, porque eu fui em uma banca, sabe assim? Então, assim, isso é muito bom, né? E o bom é você conhecer as pessoas e as pessoas virem até você, né? Eu tive bem rapidinho, eu fui para Apucarana agora no feriado e fui comer no shopping no dia que eu cheguei com a minha sobrinha. E aí uma menina veio me cumprimentar, me abraçar, sabe assim, ai, você, que saudade, não sei. Eu cumprimentei, abracei, né? Ai, você tá onde agora? Tá em Foz ainda? Falei, não, agora eu tô em Cascavel. Ai, nossa, muita saudade de você, vou te procurar no Instagram, e não sei o que tem, me abraçava, assim, sabe? Aí Com eu carinho, abracei. né? Depois a minha sobrinha falou assim, tia, quem é? Eu falei, então, eu conheço. Mas o nome, exatamente, eu não lembro, porque são muitas pessoas que passam, né? Mas assim, mas é tão gostoso, sabe? Quando você vê e tem esse carinho dessas Sim. pessoas, porque você fala assim, poxa, pelo menos eu fiz a diferença em algum momento da vida. E isso que é o ser docente. É você fazer a diferença na vida de pelo menos um aluno, sabe? Já é o suficiente. Quando você vê o seu aluno, né, progredindo, sabe? Melhorando, estudando, sendo alguém feliz no que ele está fazendo, você fica feliz também. Porque a gente acaba sendo um pouco mãe, um pouco pai desses alunos também, Com né? E isso me deixa muito feliz. Então, assim, lutem, não tenham medo. Não tenham medo de cair, não tenham medo de levantar, né, e cair de novo, tropeçar, levanta e vai, mas não desistam, sabe? A gente tem que seguir em frente e buscar, né, aquilo que nos faz feliz. E muito obrigada. Estou à disposição quando precisarem. Obrigada. Quando a gente faz aquilo que a gente ama realmente com excelência, né? Os resultados sempre vão vir os bons frutos do nosso trabalho, né? Então, muito obrigada, professora, por essas grandes experiências que você compartilhou. Mais alguma? É só lembrar para vocês que podem seguir a gente no canal do YouTube. Se chama Trajetória Podcast. O nosso Instagram também, nós temos algumas postagens lá sobre as entrevistas que já vieram, né, que já foram postadas e também as posteriores. Então, muito obrigado, professora, foi um grande prazer recebê-la e nos vemos em breve para mais um episódio.